Boa noite, amigos. Wake up, my friends. O meu e o canal de cada um de vocês. E ontem eu assisti à tarde um filme pela plataforma do YouTube, O Libertino, com John Depp. E esse filme retrata a história, né, no qual ele é protagonista e no papel de um poeta e um escritor de peças de teatro. E é um cara assim notívago, né? Que curte a noite, é extremamente boêmio, devasso, tem a libido à flor da pele e é promíscuo demais. E baseado nesse filme, né, eu penso assim, né, muitos que pensam como nós, né, aqui do nosso canal, inscritos, e aqueles que estão vendo, né, esse programa pela primeira vez, a gente se sente um extraterrestre, né? Pois se a gente não se encaixa nos ditames societários, né? Essas obrigações e deveres que temos como cidadãos e cidadãs dentro desta célula, né, societária, então não conseguimos ser entendido pela maioria das pessoas. E nesse filme, né, do Johnny Depp, O Libertino, ele também não se encaixava naquele quadro societário, né, que o filme passava na época vitoriana, né, da época vitoriana, e propriamente era ali a monarquia, né? A monarquia que imperava, né? O rei, a rainha, tal. E ele era um homem, né? Um homem muito à frente, anos-luz à frente do tempo, né? Do tempo ao qual ele vivia. E por isso ele não se encaixava naquela sociedade daquela época. E era um alcoólatra inveterado, né? Se pensarmos, né? Baco, né? Que era o deus grego do vinho, né? E Dionísio, o deus também do vinho, só que um deus da cultura romana antiga, né? Os dois, né? Como os dois deuses do vinho, e eu também tenho o vinho como uma bebida que consegue amainar
esse meu sofrimento, essa minha dor diária que é existir, né? Eu sempre falo a vocês que a minha depressão, né? E essa depressão de cada um de vocês que vocês sentem, não é uma depressão psíquica, né? Nada a ver com essas depressões que a gente vê, que é um mal grave que a gente tem dentro da sociedade ocidental e outras sociedades, né? Nos 6 grandes continentes desse mundo, né? Europa, Ásia, Oceania, Américas, África e Antártida. 6 continentes. E as pessoas padecem, né? Mas não é desse tipo de depressão a qual eu estou falando hoje com vocês, né? Que eu assisti esse filme ontem, né? Então, talvez a gente tenha um pouco, né? Ou muito, em demasia, essa de sermos, né? De sermos libertinos, né? Libertinos não no sentido sexual, né? Mas libertinos em demasia por sermos pensadores, né? E ter a nossa filosofia trinomial, né, como carro-chefe, né? Somos sim nihilistas, somos sim misantropos e somos sim ateus e ateias, mas no sentido muito maior do que o ateu que não tem crença em qualquer religião, em qualquer diferenciados dogmas religiosos. Somos ateus também no sentido de sermos apolíticos, de não acreditar em nenhum sistema partidário político, de sermos também apátridas, de não honrar, de não sermos patriotas, nacionalistas, de chorar ao ouvir essa porra do hino nacional, de se emocionar ao ver a bandeira brasileira. Só tivemos a infelicidade de nascer nessa terra Brasilis, nesse país tupiniquim, de Tupinambás, de Aimorés, de Chavantes e outras etnias indígenas. Então, somos sim libertinos no sentido de pensar completamente antagônicos ao que preceitua a sociedade a qual vivemos, de não nos enquadrarmos, não conseguimos nos enquadrar nos modos, nos costumes, nas músicas, que se é que se pode chamar de músicas, o que se tornou a música popular brasileira, até nesses dias malfadados e terríveis atuais. Eu, propriamente, um homem que não curte
que não curte carnaval, que não curte finais de semanas intermináveis, que não curte feriados prolongados, que não gosta, detesta cheiro de churrasco, de barulhadas, a quais as pessoas dizem que são músicas. Não gosto de multidões, detesto, me afasto delas o máximo que eu posso, pois me fazem mal. Então talvez nós sejamos, sim, um pouco do personagem central desse filme Libertino, O Libertino, com Johnny Depp. Sejamos escritores, pensadores, poetas, aquele que tem a arte na sua consciência, ele não é igual à maioria. E eu entendi isto definitivamente. Não sou igual à maioria e não faço questão nenhuma de tentar parecer igual a estes, só para agradar. As pessoas fazem as coisas sempre pensando dessa forma rasa, medíocre e debilizada, em querer agradar os outros. Para quê? E por que buscar? As pessoas não estão nem aí com você. Elas não importam se você está vivo, se você está morto, se você tem uma doença incurável. É preciso que se entenda isso, amigos aqui, pensadores do canal, e aqueles que estão me vendo pela primeira vez. Se gostaram até aqui, se inscrevam e cliquem lá no sininho, todas as notificações. O canal aqui não é monetizado. Eu passo meu conhecimento de graça para vocês. Não cobro nada de ninguém. Não preciso de propagandas. Não quero que ninguém seja membro aqui. Não sou pastor de nada. Não sou professor de nada. Sou apenas um homem pensador e filósofo. Apenas isso e nada mais. E fazendo uma analogia com esse filme de Johnny Depp, O Libertino, ele também, ali, como protagonista do filme, ele não se encaixava naquela sociedade, porque a sede dele de vida, de pensador, era muito maior do que aquele povo, aquela sociedade a qual ele tinha como um aprisionamento diário para tentar sobreviver perante estes. Um homem que estava a anos-luz daquela sociedade a qual ele tinha que ter esse sacrifício diário em conviver com os mesmos.
precisamos suportar. Cada um de nós precisamos suportar o que é insuportável. Precisamos nos conformar com o que nos é inconformável. Porque é preciso. Eu muitas vezes, essa matéria carnal, para mim é um grande casulo, um aprisionamento, uma eterna prisão para a minha consciência, porque eu me enxergo, a minha arte, a minha filosofia e o meu pensar é uma arte, é um ofício que eu exerço, é um grande prazer para mim, um prazer muito maior do que o prazer carnal, da concupiscência carnal, da libido, do frêmito da carne, do frenesi, do côncavo e o convexo. É muito superior a isso. Habita nessa consciência vários homens que se degladiam entre si no cotidiano. Eu só tenho alguma paz, uma ataraxia, que no meu entendimento seria uma imperturbabilidade da minha consciência, uma apateia ou aponia do grego antigo, que seria um equilíbrio, uma ausência quase que total das minhas emoções e sentimentos quando estou dormindo. Ali, na minha letargia do sono, do meu torpor sonífero, eu posso ser liberto, libertino. Eu posso ser um herói, eu posso ser um covarde, posso voar como uma grande águia, um grande condor, posso ser uma ave de rapina, posso ser um beija-flor, posso ser, sim, livre, posso saltar penhascos, posso nadar num mar bravio, posso guerrear com feras como guepardos, leões, tigres de Bengala. Posso estar em grandes altitudes, como numa montanha, sentir o inverno, mas não sentir frio, estar num deserto com temperaturas de verão absurdas, mas não sentir o calor.
O sono é, sim, uma pré-morte de paz, de ataraxia, de aponia e de eudaimonia do grego, que significa que tudo culmina para o bem de todas as coisas, um bem harmônico, equilibrado e belo, não no sentido da beleza, mas o belo que basta-se em si mesmo. Seremos sim esses libertinos, a nossa corja dos loucos lúcidos pensadores, a nossa corja divinal, etérea, de humanos que pensam sim fora da caixa, de pessoas que pensam não como a multidão, mas pensam pela consciência única e intransferível de cada um, da forma da exceção. Sejamos exceção nesse mundo atual, a qual está mergulhado nessa internet globalizada. Pessoas que já não pensam mais, que deixam que mandatários e que ditames societários determinem o que eles devem pensar, sentir, agir, ser e existir. Sejamos mais do que isso. Sejamos sim libertinos. Libertinos não no aspecto sexual, libertinos na arte, que é uma grande arte, a arte de pensar, a arte de filosofar, a arte de observar, a arte de contemplar o exterior, o cosmos, e o cosmos te ofertará gratuitamente o Logos, o verdadeiro arquê do grego antigo, a resposta para todas as coisas. Da maiêutica de Sócrates, a arte do parto das ideias,
das ideias reais, das ideias verdadeiras. Sejamos, sim, libertinos, corvos, negros, libertinos. Somos mais de 1000 corvos libertinos. Anos-luz, anos e anos-luz à frente desse nosso tempo moderno, que de moderno não tem nada. Se gostaram do programa, do nosso vídeo novo, aqueles que não são inscritos, se inscrevam, cliquem lá para se inscrever, se subscreverem no canal, cliquem depois no sininho para receber todas as notificações, todas. Aos inscritos, verifiquem sempre as suas inscrições. Eu não preciso nem repetir o porquê. Comentem, pois o comentário de vocês é o que dá engajamento, relevância e acresce, mediante ao algoritmo da plataforma do YouTube, o número de visualizações e o programa é ofertado aos demais usuários da plataforma do YouTube. E se tiverem, né, um amigo, uma amiga que tem uma centelha para o despertamento, compartilhem também o material daqui do canal. Não só esse vídeo, mas também os outros vídeos. Aos inscritos, são mais de 400 vídeos. Eu duvido que vocês viram todos os vídeos. Se eu nunca falei, vou falar agora. Vejam os vídeos que não chegaram a ver. E comentem, deem likes lá, para que também dê engajamento e mais visualizações a esses vídeos antigos. Beleza? É o meu trabalho para vocês, de graça. É como diz o meu professor de karatê, karateca há mais de 42 anos. Eu levo de graça para beber água no Ribeirão. Bebe quem quer. Beleza? Tchau, tchau!